Gente, Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh glória, aleluia. Um texto paralelo que eu quero usar com vocês, Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês sobre a grandeza, a humildade e a majestade de Cristo Jesus. Amém? A grandeza, a humildade e a majestade de Cristo Jesus. Eu sei, que nós sabemos que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que se submeteu ao Pai, nos amou, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e nos resgatou do inferno. Porém, muitas vezes nós não temos a dimensão da grandeza, da majestade de Cristo Jesus, e da majestade de Cristo Jesus, e não conseguimos compreender exatamente do que Ele se esvaziou. Mas eu creio que a partir de hoje você vai ter um entendimento claro desse esvaziamento de Cristo Jesus, por amor a mim e a você. E para que nós possamos entender do que Jesus se esvaziou, nós precisamos conhecê-lo antes de ser o Jesus que se encarnou, que se fez como nós. Então eu quero te levar a refletir sobre isso. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aleluia. Eu não sou um perito em hebraico, mas eu sei que essa expressão no princípio no hebraico refere-se à palavra Bereshit. Diga Bereshit. Mais uma vez, Bereshit. O B do Bereshit é a preposição no, no princípio, Então B, ele pode significar no, pelo, para e através de. Então o B da preposição pode significar, na Bíblia foi traduzido como no, mas poderia ser pelo, para e através de. Ok? Agora a palavra Reshit é onde vem a palavra princípio. Só que ela foi traduzida como princípio, porque os significados dessa palavra Reshit é cabeça, raiz, princípio, primogênito e primazia. Então o Reshit significa tudo isso: primogênito, primazia, princípio, raiz. Eu não sei se você sabe, mas essa expressão no princípio que há em Gênesis é uma incógnita, e também questão de discussão entre os rabinos, estudiosos da palavra, porque normalmente, a palavra de Deus nos diz que os luminares foram criados no quarto dia, lá a partir do verso 14 do capítulo 1. Então, se nós formos olhar de uma forma mais lógica, o princípio deveria ser contado a partir da criação do sol, na verdade, da lua, porque é onde veio a contagem dos tempos. Só que o no princípio está antes disso. Amém? Vocês estão comigo? E isso é uma incógnita para os estudiosos. O que nós precisamos entender é que esse no princípio, ele não está falando sobre cronologia, questão de tempo, ele não está falando nada disso. E eu e você, nós vamos descobrir hoje o que é esse princípio. Se prepara aí, meu irmão, está preparado? Oh glória. João capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra Bereshit,
no, pelo, para e através, reshit, primazia, primogênito, princípio, raiz. Também se destaca através de João, ele dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Certa vez o salmista exaltou o princípio, dizendo assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aleluia. Certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele teve que se deparou com um povo que estava sendo influenciado por falsas doutrinas, com ocultismo, ensinamentos gnósticos. E também, esse povo de Colossos, eles ensinavam que Jesus não era completamente Deus. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, terão uma revelação tão profunda da grandeza e da majestade de Cristo. Eu creio que quanto maior for a revelação que nós tivermos daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou, mais apaixonados nós seremos e mais intensos seremos para fazer aquilo que o Senhor nos capacitou. Então o apóstolo Paulo, ele se depara então com ensinamentos gnósticos, falsas doutrinas, ocultismos, e um povo que estava declarando que Jesus não era verdadeiramente, completamente Deus. E lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 em diante, aí Paulo teve que pôr para fora. E agora você vai entender o que era o novo princípio de Gênesis. E diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é o mantenedor e unificador do universo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, ou seja, o poder supremo, a autoridade incontestável, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. A ele a glória para sempre. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Agora, se você está em dúvida ainda, meu irmão, então vamos deixar o próprio Jesus falar quem ele é, não é verdade? Apocalipse capítulo 22, verso 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 3,14: e a anjo da igreja aqui de Laodiceia escreve isto diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está se referindo a ele mesmo. Uhul. Vamos tentar ilustrar essa grandeza de Cristo. Eu estou em São Luís do Maranhão, amém? Esta cidade é um ponto dentro desse estado, é um pontinho dentro desse estado. O Maranhão é um ponto dentro do mapa do Brasil. O mapa do Brasil é um pontinho dentro do globo terrestre. O globo terrestre é um ponto dentro do universo. E o universo é um pontinho dentro de Jesus. É o princípio, diga Bereshit. Ele é o princípio de todas as coisas. Uma vez os fariseus queriam confrontar Jesus e chegaram para ele e questionaram dizendo: você é maior do que o nosso pai Abraão? Olha para quem que foi perguntar, irmão.
ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Ai, ai, ai. Jesus respondeu: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E respondeu Bereshite: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Conseguiu perceber a grandeza do Senhor? Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, dentro da Trindade, aleluia, dentro desse plano perfeito do Senhor, aleluia. Jesus, Ele tem um papel tão fundamental, assim como o Espírito Santo tem para nós nesses dias. E eu me lembro quando eu estava me deliciando nessa revelação, que Ele é o princípio de todas as coisas. Irmão, você não está adorando qualquer Deus, irmão. Isso é que é Deus, irmão. Daqui a pouco a gente vai participar de um memorial. E eu me lembro quando eu estava mergulhando nessa revelação de que o princípio é Jesus, vendo essa grandeza, esse esplendor, essa majestade do nosso amado, do nosso Salvador. Na mesma época eu estava assistindo uma série chamada A Bíblia. Não sei quantos já assistiram essa série, uma série muito bonita. Vai de Gênesis a Apocalipse. E eu me lembro que eu estava assistindo aquela série, e bem nesse momento que eu estava me deliciando da grandeza e desse esplendor de Cristo Jesus, eu me deparei com a cena do nascimento dele. E a produção era muito linda, muito bem feita a produção. Então aparece José e Maria procurando um lugar para poder hospedar o Bereshite, aquele que viria, aquele que se esvaziou de sua glória por mim e por você. E eles procuravam um lugar, eles batiam em porta, olha, está nascendo meu filho, está nascendo, e ninguém abriu a porta para ele. E ele foi parar justamente numa estrebaria, um lugar onde se guardavam animais. O Bereshite, o Senhor de toda a terra, Ele foi parar num lugar onde se guardavam animais. Irmão, eu vi aquela cena, eu começava a chorar. Jesus, o princípio, o Bereshite, o Senhor de todas as coisas. Eu questionava: por que o Senhor não nasceu num palácio? Por que o Senhor não nasceu num berço de ouro, forrado com sedas finas e caras? O Senhor poderia ter feito assim, mas o Senhor decidiu entrar num lugar onde muitas pessoas não submeteriam. E eu fiquei procurando uma resposta para isso. De repente então eu parei num texto de A.W. Pink. Por isso que Filipenses diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E esse texto me falou muito forte. Eu creio que foi uma revelação tão profunda que A.W. Pink teve. E ele começa a descrever por que Jesus não nasceu num berço de ouro. E uma das coisas que ele diz assim: ele foi posto numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Quão solenemente isso revela a avaliação que o mundo faz de Cristo, o Filho de Deus. Não houve consideração para a sua gentileza, delicadeza, para a sua complacência. Ele não foi desejado e assim permanece até hoje. Não há lugar para ele nas escolas, não há lugar para ele na sociedade, no mundo dos negócios, entre a grande multidão dos que buscam seus próprios prazeres, no âmbito político, nos jornais, e nem mesmo em muitas das igrejas. O que aconteceu naquela estrebaria, onde as pessoas fecharam as portas para o Filho de Deus, é uma mera repetição do que muitas pessoas continuam fazendo hoje, não abrindo espaço para o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Ele foi posto numa manjedoura para demonstrar o tamanho da sua pobreza.
2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Por causa do seu esvaziamento e da sua compaixão, hoje eu e você podemos desfrutar da salvação e das bênçãos que Deus tem para mim e para você. Que amor é esse, irmão? Que esvaziamento é esse? Ele foi posto numa manjedoura para tornar-se acessível a todos e a qualquer um. Talvez se ele fosse colocado num palácio e na burocracia de se aproximar, as pessoas teriam que ver um lugar na agenda, se haveria espaço, se haveria tempo, se poderia ou não poderia. Na estrebaria, todos poderiam chegar pertinho dele. Tanto ricos como pobres teriam acesso ao Filho de Deus, sem impedimento algum. Aleluia. E Ele ama isso, Ele ama se relacionar comigo e com você. Tudo é amor, tudo é a bondade, tudo é a graça de Jesus. Ele foi posto numa manjedoura para demonstrar o seu descaso pela pompa e a riqueza deste mundo. Pensamos que talvez fosse mais apropriado para o Cristo de Deus nascer num palácio e ser colocado num berço de ouro, forrado de cena fina e cara. Mas como ele mesmo nos relembra no Evangelho de Lucas capítulo 16 verso 15: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que muitas vezes nós nos apegamos e faz com que eu e você, muitas vezes, deixemos e venhamos perder a nossa simplicidade. O Senhor, pessoas perdem a simplicidade por títulos, por posições. Às vezes a pessoa era um bom membro de igreja, depois se promove para diácono, parece que a pessoa subiu para a cabeça. É pastor, depois tanta coisa acontece, meu irmão. Aí, de repente tem um pouquinho mais de posses, agora sou intocável. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele esvaziou-se de tudo aquilo, aleluia, que poderia afastar o homem, ou seja, as motivações erradas, que poderia afastar o homem da presença de Deus. Ele foi posto numa manjedoura, porque esse era um lugar de sacrifício. A vida vegetal era sacrificada para alimentar a vida animal. E naquela manjedoura estaria aquele que seria sacrificado para nos alimentar da presença de Deus. Que Jesus é esse? Que amor é esse? Uau! João, ele cita no verso 1, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: aquele que a palavra, o Bereshit, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Agora, por que as pessoas não conseguem ver essa majestade de Cristo Jesus? Porque 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E isso é uma responsabilidade, é uma função minha hoje, que nós temos a revelação do Bereshit, daquele que é a grandeza, que tem a sua grandeza, o seu esplendor inigualável. E hoje é nosso papel como igreja falar aos descrentes que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, a fim de que todos possam ser livres e ter a vida transformada, ter a salvação da sua alma. Aleluia. E a palavra também nos diz que o Bereshit, Jesus, Ele operou tantos milagres e maravilhas, a ponto de João dizer: olha, os livros dessa terra não poderiam conter o tanto de milagres que Jesus fez.
Ele se esvaziou. E dentro desse esvaziamento havia um planejamento de morte. E daqui a pouco nós vamos fazer um memorial, aleluia, relembrando o que Ele fez por mim e por você. Em Lucas capítulo 22, verso 19, diz assim: e tomando o pão, Jesus, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Sabe o que Jesus estava dizendo? O Filho de Deus: olha, eu deixei o esplendor da minha glória, eu me esvaziei a tal ponto, e agora eu sei que daqui a pouco eu serei crucificado por amor de vocês. Eu serei crucificado por amor de vocês. E isso realmente aconteceu, porque Lucas capítulo 23, verso 20 diz assim: mais uma vez, pois, falou-lhes Pilato, querendo soltar Jesus. Eles, porém, bradavam dizendo: crucificam. O povo dizia: crucificam, crucificam. Falou-lhes então mais uma vez Pilatos pela terceira vez: pois que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles estavam com grandes brados pedindo que fosse crucificado, e prevaleceu o clamor do povo. E crucificaram o Bereshit, o princípio de todas as coisas. E ali naquela cruz, no seu nível de esvaziamento, uma hora Jesus, Ele abre a sua boca e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? O Bereshit sentiu-se só. Sabe por que ele sentiu-se só? Porque o Pai o abandonou. Sabe por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele, e o Pai não se compactua com o pecado. Deixou Jesus só. Eli, Eli, lama sabachthani. O esvaziamento de Jesus por amor a mim e a você. Mas mesmo assim, Ele vendo o povo humilhando, crucificado, pregos em suas mãos, chicotadas que Ele recebeu, coroa de espinho, Ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E dentro da humanidade de Jesus, irmão, Ele sofreu, Ele sentiu as mesmas dores que nós. Num dado momento Ele falou assim: eu estou com sede. Aquele que criou todas as coisas disse: eu estou com sede. Ele deram então um pano ensopado com vinagre. Que amor é esse por mim e por você? Até que chegou o momento que Ele disse: está consumado. O propósito da minha vida, da minha vinda à terra, se concretizou. E Ele deu o seu último suspiro. E aí então arranjaram um túmulo para Ele. Mateus 27, 59 diz assim: José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. As únicas coisas que o mundo deu para Jesus foi prego em suas mãos, uma coroa de espinho e um túmulo emprestado, por amor a mim e a você. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas Ele se esvaziou por amor de nós. Só que o plano do Senhor, Ele é perfeito. A morte não pôde detê-lo,
Aleluia, Ele é o princípio, Ele é o Bereshit, o Senhor de todas as coisas. Aleluia. E então 1 Coríntios capítulo 15 verso 55 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, aleluia. A morte não pode detê-lo. Ele é o princípio de todas as coisas. Apocalipse 1:18 diz assim: e o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, aleluia. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno. Sabe quem vai te recepcionar quando você chegar no céu, irmão? E de repente então alguém vai até o túmulo querendo encontrar Jesus. Maria. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques ainda, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha, Maria, você não pode me tocar ainda não, porque ainda não foi completada a obra aí, porque tem algo que eu preciso fazer. Eu preciso inaugurar algumas moradas celestiais, porque foi para isso que eu vim. Aleluia, aleluia. É Ele que irá nos receber na eternidade. O Bereshit, o princípio de todas as coisas. Ele, aleluia, Ele que irá nos recepcionar. Sabe o que é o mais interessante? Que Ele foi inaugurar as moradas celestiais. Ele subiu para o Pai. Mas o interessante é que Ele não foi sozinho. Teve alguém que estava crucificado com Ele que disse assim: se possível, né? Leva-me para o paraíso juntamente contigo. Eu esqueci exatamente o texto. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, Ele não chegou sozinho, Ele chegou para inaugurar as moradas celestiais com alguém que havia arrependido dos seus pecados, que o reconheceu como seu Senhor e Salvador. Aleluia. E Ele chega, eu fico imaginando, Ele esvaziou-se de sua glória, se tornou como nós, passou o que passou, obedeceu o Pai em tudo, foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Mas agora então, depois de tudo, Ele, de não ter pecado, de não ter falhado, e de ter feito tudo perfeito como o Pai, assim como Ele mesmo diz, Ele só fazia aquilo que o Pai mandava, aquilo que o Pai pedia. E agora então, depois da sua morte e ressurreição, agora Ele chega naquele lugar, juntamente com aquela pessoa que acabou de ser salva, para inaugurar as moradas celestiais. Eu fico imaginando os querubins, serafins, anjos, arcanjos, aleluia, os 24 anciãos, olhando e contemplando. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, aquele que decidiu obedecer, aquele que decidiu obedecer, aquele que fez tudo a qual Deus Pai pediu. É Ele, Ele está chegando, aleluia. E Ele não está vindo só, aleluia. Ele veio, aquilo que Ele planejou de ter vidas que se achegassem nas moradas celestiais, já está acontecendo. Ele já trouxe aleluia, aleluia. E eu fico imaginando esses seres celestiais contemplando o Bereshit, aleluia, chegando em esplendor e glória, vencendo a morte, vencendo todas as coisas. E eles dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A Ele é glória para sempre. A Ele é glória.
A Ele a glória para sempre. Amém. Lembra do texto paralelo que eu pedi para você ler? Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias em teu coração, Lúcifer dizendo isso: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Desde o início de todas as coisas, Lúcifer sabia que havia um lugar preparado, e ele olhou para aquele lugar e desejou estar naquele lugar. Eu creio que todo pai, toda mãe vai concordar comigo. O desejo de um pai e de uma mãe é que o filho seja melhor do que nós, na verdade. E o pai havia preparado. Ele olhou para aquele lugar e disse assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e na monte da congregação me assentarei, subirei acima das alturas das nuvens, para ser semelhante ao Altíssimo. Lúcifer sabia que havia esse lugar, e ele estava preparado. Só que Lúcifer usou o orgulho, a arrogância e a soberba, e ele foi expulso daquele lugar. Mas o Filho de Deus, ele esvaziou-se de sua glória, ele se humilhou, ele se fez como nós, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus nos diz assim, aleluia: louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Bereshit, aleluia, ele alcançou o lugar, a mais alta posição. E sabe o que Apocalipse capítulo 5 diz? Lembra então que o Bereshit esvaziou-se de toda a criação, de todo esplendor, de toda a glória. E olha que Apocalipse capítulo 5 diz agora: ouvi todas as, João dizendo, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Toda a criação voltará glorificando e exaltando o Bereshit, aquele que venceu todas as coisas. A Ele a glória para sempre.